Há um erro gravíssimo que muitos de nós cometemos sem perceber. Um descuido que parece inocente aos olhos humanos, mas que no mundo espiritual é como deixar os portões da sua casa abertos para o inimigo. Olhe ao seu redor agora. Onde está o seu terço? Se ele estiver jogado sobre a mesa, esquecido em cima de um móvel ou misturado com objetos profanos do dia a dia, você precisa ouvir isto com urgência. Padre Pio não chamava o rosário apenas de oração. Ele o chamava de a arma. E ele sabia, por revelação divina, que uma arma sagrada jamais deve ser tratada com indiferença. Existe um mistério profundo sobre a forma como guardamos este objeto santo, um segredo que o santo de Pietrelcina conhecia para afastar o mal e selar o ambiente contra as trevas. Se você quer que sua casa seja uma fortaleza impenetrável, pare tudo o que está fazendo agora. Esqueça as notificações, silencie o mundo lá fora, porque o que você vai aprender hoje muda a atmosfera do seu lar instantaneamente. O que vou lhe contar é a maneira correta, ensinada pelos grandes místicos, de portar e guardar essa relíquia para que ela não seja apenas um colar, mas um escudo de fogo contra as tentações. Antes de revelarmos este segredo sagrado, toque no botão de curtir como um ato de reverência à Virgem Maria. E, nos comentários, escreva o nome de quem você deseja proteger com o Santo Rosário, pois esta oração chegará até eles. Padre Pio via o que nós não vemos. Durante seus 50 anos carregando as chagas de Cristo, ele travou batalhas espirituais que fariam qualquer pessoa comum desmaiar de terror. Demônios apareciam visivelmente em sua cela, tentando arrancá-lo da cama, queimando seus lençóis, sussurrando blasfêmias. E sabe qual era a arma que ele sempre mantinha à mão? O terço. Mas não de qualquer jeito. Nunca jogado, nunca esquecido, nunca misturado com objetos comuns. Padre Pio sabia, por experiência direta com o mundo invisível, que a forma como tratamos este objeto sagrado determina o nível de proteção espiritual que temos. Você precisa entender uma verdade que mudará tudo. No mundo espiritual, que existe simultâneo ao nosso, mas invisível aos olhos carnais, o terço não é um colar. É uma corrente de fogo que queima os demônios. É um chicote que os açoita. É uma muralha que eles não conseguem atravessar. Mas essa potência só se manifesta quando há reverência. Quando você joga seu terço sobre a mesa da sala, entre contas para pagar e o controle remoto da televisão, está dizendo ao mundo espiritual que aquilo não tem valor. E o inimigo ouve essa mensagem. Ele se aproxima porque você deixou sua arma no chão. Agora, antes de eu revelar os 5 lugares sagrados onde seu terço deve estar, preciso que você faça algo. Pause tudo. Desligue a televisão. Silencie as notificações. O que vou compartilhar não é teoria religiosa. São instruções de combate espiritual que os santos aprenderam no campo de batalha. Se você aplicar isto hoje, esta mesma noite você dormirá sob proteção diferente. Os pesadelos que te assombram vão cessar. Os pensamentos obsessivos que te perseguem vão se afastar. A atmosfera pesada da sua casa vai se dissipar como neblina ao sol. Imagine a cena que acontece em milhares de lares católicos todos os dias. A pessoa chega em casa cansada do trabalho. Tira o terço do pescoço ou da bolsa. Olha ao redor procurando onde deixá-lo. Vê a mesa da sala. Deposita ali, junto com as chaves do carro, o celular, talvez uma carteira, documentos. Vai tomar banho, jantar, dormir. O terço fica lá, esquecido até o dia seguinte. Parece inocente, não parece? Apenas um gesto de cansaço, de distração. Mas no mundo espiritual, nesse exato momento, algo grave aconteceu. Uma brecha foi aberta. A proteção foi enfraquecida. É como um soldado que, ao chegar no acampamento, joga sua espada no chão e deixa o escudo encostado em qualquer canto. O que acontece quando o inimigo ataca de madrugada? Ele não tem como se defender. O terço sobre a mesa profana é uma arma abandonada.
E você sabe quem fica feliz com isso? O demônio. Ele observa, registra e entra pelos portais que você mesmo deixou abertos. Mas existe um caminho diferente. Um caminho que Padre Pio ensinou, que Santa Teresa de Ávila praticava, que todos os grandes místicos conheciam. São 5 lugares específicos, 5 posicionamentos sagrados que transformam seu terço de simples objeto em sentinela espiritual. Cada lugar tem um significado profundo, uma proteção específica que você ativa ao guardar sua arma corretamente. E o 5º lugar, o último que vou revelar, é o mais poderoso de todos. É o segredo que exorcistas usam para selar casas contra invasões demoníacas. O primeiro lugar sagrado é debaixo do travesseiro. Você sabia que a noite é o período de maior vulnerabilidade espiritual? Quando você dorme, sua consciência se retira, suas defesas baixam e sua alma fica exposta. É durante o sono que muitos ataques acontecem. Pesadelos não são sempre apenas digestão ruim ou filme de terror. Muitas vezes são assaltos espirituais, tentativas do inimigo de plantar medo, ansiedade, imagens impuras na sua imaginação enquanto você está indefeso. A tradição mística da Igreja ensina que guardar o terço debaixo do travesseiro estende o manto de Maria sobre você durante toda a noite. É como dormir sob a proteção direta da Mãe de Deus. Os anjos reconhecem aquele sinal e montam guarda ao redor da sua cama. Uma mulher chamada Antônia, de Belo Horizonte, viveu isto de forma dramática. Durante meses, ela acordava todas as noites às 3 da madrugada, a hora em que as trevas têm mais força, com sensação de sufocamento e terror inexplicável. Médicos não encontravam nada. Remédios não funcionavam. Um dia, conversando com uma freira antiga, Antônia ouviu sobre esta prática do terço debaixo do travesseiro. Ela pensou, não custa tentar. Naquela mesma noite, antes de dormir, colocou seu terço bento cuidadosamente debaixo do travesseiro e rezou uma Ave Maria pedindo proteção à Virgem Maria. Pela primeira vez em meses, ela dormiu a noite inteira, sem pesadelos, sem acordar sufocada. Quando amanheceu, Antônia chorou de alívio. Ela sentiu e não consegue explicar em palavras que havia sido abraçada por uma presença maternal durante todo o sono. E você sabe por que isso funciona? Porque tem fundamento bíblico profundo. São Paulo nos diz em Efésios 6, versículo 12, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. É uma batalha real, invisível, mas absolutamente real. E no Gênesis 3, 15, Deus estabelece inimizade eterna entre a mulher e a serpente, prometendo que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O rosário é participação nessa vitória profetizada. Quando você guarda seu terço reverentemente, está se posicionando ao lado de Maria na batalha cósmica. O segundo lugar sagrado é pendurado na cabeceira da cama, em forma de círculo completo. Não deixe o terço pendurado de qualquer jeito, com as pontas soltas. Forme um círculo perfeito. Por quê? Porque no mundo espiritual a geometria comunica realidades. O círculo representa proteção sem brechas, eternidade de Deus envolvendo o fiel, perfeição divina cercando aquele espaço. Padre Pio e Santa Teresa de Ávila receberam revelações específicas sobre isso. Os anjos entendem essa linguagem. Quando veem um terço formando círculo completo sobre a cabeceira, reconhecem ali território consagrado. Uma família de Porto Alegre experimentou isso de forma extraordinária. Eram 5 pessoas na casa: pai, mãe, 3 filhos. Os conflitos eram constantes, brigas por motivos pequenos explodiam todo dia, e à noite ninguém conseguia dormir direito. Havia uma sensação de peso espiritual no ambiente que ninguém sabia explicar. A mãe, chamada Beatriz, foi a um retiro espiritual e ouviu um padre exorcista falar sobre os lugares sagrados do terço. No domingo seguinte, ela comprou 5 terços bentos, um para cada quarto da casa.
Beatriz pendurou cada terço na cabeceira de cada cama, formando círculos perfeitos. Ela fez isso com oração, pedindo a Maria que tomasse posse daquele lar como rainha e senhora. A mudança foi visível em poucos dias. As brigas diminuíram drasticamente. O sono de todos melhorou. A sensação de peso desapareceu, substituída por uma paz que a família não sentia há anos. O marido, que era cético sobre essas práticas, ficou impressionado e comentou: "Não sei explicar, mas esta casa está diferente, mais leve, como se tivesse sido limpa por dentro." O terceiro lugar sagrado é em um oratório ou altar doméstico. Quando seu terço não está sendo usado, quando você volta do trabalho e o tira do pescoço ou da bolsa, ele deve repousar em um lugar exclusivamente sagrado. Um pequeno altar em casa ao lado das imagens de santos, da Bíblia, de uma vela, nunca misturado com objetos profanos. O próprio Código de Direito Canônico, no cânone 1171, estabelece que objetos sagrados devem ser tratados com reverência e não empregados para uso profano ou impróprio. Este gesto, que pode parecer pequeno, educa sua alma. Toda vez que você separa conscientemente o sagrado do profano, está treinando seu espírito para reconhecer a diferença entre o que pertence a Deus e o que pertence ao mundo. E essa distinção interior prepara seu coração para graças especiais. É como preparar terreno fértil para sementes celestiais. Quantas conversões, quantas curas, quantos milagres começaram justamente porque alguém começou a tratar os objetos sagrados com a reverência devida? Mas talvez você esteja se perguntando: como sei se estou tratando o meu terço corretamente? Aqui está o teste de discernimento espiritual. Pergunte a si mesmo: eu trataria assim uma relíquia de santo? Deixaria a Eucaristia em lugar qualquer? Se meu terço cair no chão, eu o recolho imediatamente com reverência ou deixo lá até depois? A resposta a essas perguntas revela o estado do seu coração. Não estou falando de superstição, de atribuir poder mágico ao objeto. Estou falando de reverência autêntica. O terço não tem poder em si mesmo. O poder vem de Deus através da intercessão de Maria quando há fé genuína. Se este ensinamento está tocando seu coração, se você está reconhecendo que tratou seu terço com descuido, escreva agora nos comentários: Virgem Maria, ensina-me a honrar teu rosário como Padre Pio honrava. Este não é um gesto de internet, é um ato de fé pública, um compromisso espiritual. E deixe seu like, não como curtida comum, mas como reverência à Mãe de Deus. Compartilhe este vídeo, porque quantas almas estão tratando o terço com negligência e precisam urgentemente desta revelação? Você pode ser o instrumento que Deus usa para transformar a vida espiritual de alguém hoje. O quarto lugar sagrado é junto ao corpo durante o dia. Padre Pio carregava sempre seu terço consigo. Sempre. No bolso, na mão, ao pescoço. Ele dizia com autoridade absoluta: o rosário é a arma para estes tempos. Carregar o terço durante o dia mantém lembrança constante da presença de Maria e disponibilidade imediata para a oração nos momentos críticos. Quantas tentações você poderia vencer se, no segundo exato em que elas surgem, você tocasse seu terço e sussurrasse uma Ave Maria? Um homem chamado Roberto, de Curitiba, venceu o vício de pornografia que o escravizava há 15 anos através desta prática simples. Ele começou a manter um pequeno terço no bolso da calça. Toda vez que a tentação surgia, e no começo era dezenas de vezes por dia, Roberto colocava a mão no bolso, apertava o terço e rezava: Maria, livra-me deste mal. No início, a tentação não passava imediatamente, mas ele continuou, mês após mês. E aos poucos, a força do vício foi diminuindo. Hoje, 3 anos depois, Roberto está livre. Ele testemunha que foi o terço no bolso que salvou sua alma. E agora chegamos ao quinto e último lugar sagrado, o mais poderoso de todos.
Prepare seu coração, porque este é o segredo que exorcistas conhecem, mas raramente compartilham publicamente. O quinto lugar é sobre a porta de entrada da casa. Sim, você ouviu bem. Pendurar um terço bento sobre a porta principal, de forma discreta ou invisível, funciona como selo espiritual que impede a entrada de forças malignas. Padre Pio recomendava isso aos seus filhos espirituais mais próximos. Durante exorcismos documentados em atas oficiais da Igreja, demônios foram forçados a confessar a verdade sob comando do exorcista. E sabe o que eles disseram? Que o terço bento sobre a porta é como corrente de fogo que chicoteia, como cruz que queima, como soldado angelical invisível que examina tudo que tenta penetrar no lar. Um terço bem posicionado sobre a porta, especialmente se foi bento por padre exorcista, cria barreira que as forças das trevas não conseguem atravessar. Elas podem tentar, mas serão repelidas. Imagine sua casa como fortaleza. As portas e janelas são os pontos vulneráveis, os lugares por onde o inimigo tenta entrar. Quando você sela a entrada principal com o terço, está colocando um guarda que nunca dorme, nunca distrai, nunca abandona o posto. Este é conhecimento de batalha espiritual que os santos conquistaram com sofrimento. Não menospreze. Não ache que é exagero. O mundo espiritual é mais real que o físico. E as batalhas lá têm consequências eternas. Mas atenção, antes de você sair correndo para colocar terços em todos esses lugares, precisa entender a preparação necessária. Não é gesto mecânico, não é simpatia popular, não é magia. É ato de consagração que requer estado de graça. Primeiro, vá se confessar. Limpe sua alma do pecado grave. Jejue pelo menos uma refeição, pedindo purificação espiritual do seu lar. Compre água benta na igreja e percorra todos os cômodos da casa, benzendo paredes, portas, janelas, pedindo expulsão de toda influência negativa. Durante a colocação dos terços nos lugares sagrados, mantenha a postura interior de fé viva. Quando colocar o terço debaixo do travesseiro, reze uma Ave Maria pedindo sono protegido. Quando pendurar na cabeceira, invoque os anjos guardiões. Quando posicionar no oratório, agradeça pelas graças recebidas. Quando colocar no bolso, peça lembrança constante de Maria. E quando pendurar sobre a porta, declare em voz alta, com autoridade de Filho de Deus: este lar pertence a Jesus e Maria, e o inimigo não tem entrada aqui. Mantenha silêncio contemplativo após cada colocação. E depois, a proteção precisa de manutenção espiritual. Reze pelo menos um terço completo por dia para ativar espiritualmente a proteção dos terços guardados. Não adianta ter terços espalhados pela casa se você não reza o rosário. Renove água benta mensalmente e rebenças os terços. Crie hábito de, ao chegar em casa, tocar o terço da porta com reverência, como militar que saúda a bandeira ao entrar no quartel. Confesse-se regularmente, porque pecado grave anula a proteção espiritual. Convide sua família para rezar terço em voz alta, pelo menos uma vez por semana. Agora você conhece os 5 lugares sagrados. Sabe o segredo que Padre Pio viveu e ensinou. Mas conhecimento sem ação é ilusão. O que você vai fazer com isto? Vai deixar para depois, quando tiver mais tempo, quando estiver mais disposto? Ou vai agir hoje, agora, enquanto o fogo da graça está aceso no seu coração? O inimigo espera que você esqueça, que ache exagero, que deixe para amanhã. Porque amanhã ele terá outra distração preparada. O terço não é amuleto supersticioso. É sacramental oficial da Igreja Católica, canal de graças reais quando usado com fé autêntica. Padre Pio venceu batalhas espirituais que fariam exércitos inteiros recuarem, e ele venceu com esta arma mariana. As chagas em seu corpo sangraram por 50 anos, mas ele nunca abandonou o rosário, nunca tratou com descuido, nunca deixou jogado em lugar qualquer.
e por isso viveu em vitória constante sobre as trevas. Virgem Maria, Rainha vitoriosa, pelo poder do teu santo rosário, expulsa todo o mal desta casa. Protege meu sono, sela minha porta, guarda meu caminho e ensina-me a honrar tua arma sagrada como Padre Pio honrava. Que eu nunca mais trate com descuido o que o céu considera precioso. Que meu terço seja sempre reverenciado, sempre protegido, sempre usado como instrumento de batalha espiritual. Livra-me dos pesadelos, afasta de mim as tentações, purifica o ambiente onde vivo e transforma meu lar em território consagrado, onde o inimigo não pode entrar. Pelos méritos infinitos de Jesus Cristo e pela tua intercessão poderosa, concede-me a graça de viver sob tua proteção maternal todos os dias da minha vida. Amém.